que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Queridos, série Atos do Espírito Santo, nós vamos falar um pouco sobre isso também, e também os dons espirituais. Então, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, nos diz assim: cada um, vamos juntos? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Estamos entrando no bimestre dos ministérios, os dons espirituais em nossa igreja, os dons espirituais, além de serem levados a sério, além de estudarmos profundamente, nós colocamos a nossa igreja para viver liderada pelos dons e ministérios que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo é inteligente, o Espírito Santo é Deus, e quando Ele olhou para você, Ele te deu uma personalidade, Ele te deu uma paixão, e Ele te deu um dom espiritual para a edificação do corpo. Então, se a Bíblia tem ensinos claros acerca dos dons espirituais e de como eles funcionam na igreja, a nossa igreja está já há 5 anos vivendo essa realidade, e eu não tenho temor nenhum, medo nenhum de dizer o que vou dizer agora. Se hoje estamos vivendo em harmonia aqui, é porque o Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade, a toda boa obra, e nós estamos experimentando amor, cuidado, paciência, longanimidade, amor. É isso que você está sentindo quando você chega aqui, porque o Espírito Santo está guiando, está norteando a nossa igreja. Os dons espirituais estão disponíveis a todos que já receberam a Jesus como Salvador e Senhor. Cabe ao novo convertido caminhar rumo à sua maturidade para o exercício eficaz do dom. Todos nós, quando entregamos o coração a Jesus, a Bíblia diz, vocês recebem a virtude do Espírito Santo. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você já tem a capacitação total, mas você ainda é novo convertido, e você vai precisar de uma caminhada de maturidade, de oração, porque quando alguém muito novo é colocado numa posição de liderança, nós podemos estar matando aquela pessoa, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. O espírito está ali a 1000 por hora, mas a pessoa não tem experiência. Ele acha que na igreja não tem fofoca, ele acha que na igreja ninguém fala mal de ninguém, ele acha que na igreja ninguém fala com rispidez. Aqui a gente faz de tudo para que todos tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma forma, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma paciência com todos. Mas nós não somos todos. E vez por outra, em algum momento, se o novo convertido estiver na liderança, sem saber que ele ali precisa ser tolerante, paciente, ele pode se decepcionar e ir embora e nunca mais voltar. E o pior, uma pessoa que já recebeu a Jesus e sai da igreja por causa de um relacionamento fracassado, pode ter certeza, dificilmente ele vai conseguir caminhar novamente na fé, porque ele foi muito afligido. Um cristão recém-nascido está salvo, é o selo do Espírito Santo que está sobre ele. Possui certo dom, mas ainda não tem a devida maturidade para exercer algumas funções no corpo de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 6, da primeira carta dele, ele disse o seguinte, a respeito de quem quer liderar, quem quer pastorear. Paulo vai dizer o seguinte: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Para exercer um ministério de liderança, um ministério de pastoreio, de cuidado, de ajuda, precisa ter maturidade. Se ele não tiver maturidade, ele ouve muitos problemas, ele tem que administrar muitos problemas, ele acha que na igreja todo mundo é literalmente anjo, santo, mas não é bem assim. Todos nós estamos num processo de maturidade, todos nós estamos crescendo, todos nós estamos indo, como diziam os antigos, galgando
até que todos cheguemos à plenitude, até que todos cheguemos e nos tornemos mais parecidos ainda com Jesus. Para liderar é necessário amadurecer na fé e crescer no caráter de Jesus, pois do contrário, o novo convertido, embora salvo, será facilmente derrotado pelo adversário. Quando alguém não está preparado para receber uma ministração, quando ele não tem maturidade, tanto coisas boas podem destruí-lo, quanto coisas ruins, coisas negativas. Quando nós temos maturidade, a gente tem carcaça para suportar. Sabe por quê? A jornada é longa e íngreme. E Deus já segredou ao nosso coração desde o ano passado que essa segunda etapa de mais 5 anos aí que virão, em nome de Jesus, será ainda mais íngreme. E vamos precisar de um suporte, vamos precisar de redobrada oração, redobrada dependência de Deus, para que possamos avançar um pouco mais. Eu e você precisamos colocar para fora os nossos dons espirituais, mas precisamos também amadurecer. Eu gosto de pensar nos dons espirituais e no caráter de Cristo. Gosto muito que você descubra o seu dom, mas que você não fique apenas imaginando que o seu dom já te deu a possibilidade de ser aquilo que Deus te chamou para ser. É necessário primeiro ser, para que depois você possa fazer, depois você possa servir. Provérbios 16:18 nos diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, há que se ter muito cuidado para que você possa exercer o seu dom com todo amor e cuidado e ter os seus pés bem firmados, sabendo que você, em primeira instância, está servindo a Jesus. Você está servindo ao corpo vivo de Jesus na terra. E assim como ele sofreu pelos seus discípulos, assim como ele sofreu pela sua primeira igreja, nós também, como servos dele, devemos estar preparados e prontos. Vou fazer aqui uma enquete rapidinho. Quem já sofreu em igreja? Não é traumático? Não é problemático? Não é difícil? Graças a Deus você está aqui para levantar a mão. Mas muitos nunca mais voltam. Nunca mais. Pasmem, o número dos desigrejados, que já estiveram na igreja, mas desigrejados hoje, o número dos que estão fora da igreja, passaram pela igreja, tiveram uma relação com a igreja, o número é maior dos que estão fora do que os que estão dentro. Por isso que aqui na nossa igreja, queremos desenvolver o dom espiritual, que é um ministério, que é igual a serviço, que é igual à edificação do corpo de Cristo. É para isso que serve o seu dom. Repita comigo: dom espiritual é igual a ministério, que é igual a serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, se alguém vem aqui e faz uma coreografia, e isso alegra o coração do papai, da mamãe, do titio e do avô, isso está sendo uma bênção também para muitas pessoas. Se alguém vem aqui e toca bem a bateria, toca bem a guitarra, faz um bonito solo, recebe bem ali na porta, faz um excelente lanche, deixa tudo arrumado, todo serviço na casa de Deus é um serviço espiritual. Precisa estar cheio da unção do Espírito Santo, para que nada nem ninguém retire de você a semente que você está plantando. Existem palavras que têm o poder para matar. A pessoa começa bem, tira foto, sobe, desce, vai para lá, vem para cá, de repente, um balde de água fria. Temos que ter cuidado para falar com o nosso irmão, porque ele é um conosco, faz parte do nosso corpo. De repente a pessoa está servindo tão bem lá fora, de repente a pessoa está servindo, de repente, cadê a pessoa? Ah, o senhor não soube não, pastor? Não, não sei. Pastor é o último a saber. Olha, aconteceu isso. E olha, dá uma ligadinha para ele, dá uma ligadinha para ela, porque nem todo mundo dentro de uma igreja já é aquilo que Cristo sonhou para ela. Estamos todos com andaimes por dentro, estamos sendo construídos.
E isso não é feio. Mas eu e você precisamos ter muito cuidado, porque se por causa da minha vida ou da sua vida, uma pessoa se desvia da graça de Deus, pode ter certeza, Deus vai cobrar de mim e de você. Por isso que devemos ter amor, por isso que devemos entender os dons espirituais, por isso que precisamos desenvolver o caráter de Cristo, a fim de que tenhamos paciência, todo amor, todo cuidado, toda longanimidade, enfim, o fruto do Espírito Santo jorrando na nossa vida. Estes são os temas que abordaremos nesse bimestre: dons espirituais, dons de governo, sonho ministerial, paixão ministerial, personalidade ministerial, a igreja dirigida pelos dons espirituais, o fruto do Espírito, a oração, a Bíblia e como montar equipes voluntárias na igreja. Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a razão de sermos os galhos da árvore, dependentes do caule e das raízes, para que todos os galhos juntos frutifiquem e cumpram o seu propósito na árvore. A raiz não dá fruto, o caule não dá fruto, fora a jabuticaba, né? A jabuticaba vai dando em tudo quanto é canto. Mas, via de regra, raiz não dá fruto. Às vezes a raiz é o próprio fruto, né? O aipim, por exemplo. Mas, via de regra, numa árvore, o fruto sempre sai na ponta do galho. Nós precisamos nos alegrar em sermos apenas um canal para que o fruto possa aparecer na ponta. E à medida que vamos frutificando, vai gerando edificação para as pessoas e glória para o Senhor. Uma vez que a Bíblia nos ensina que todo servo de Deus tem dons, e por isso somos todos ministros de Deus, devemos voltar os nossos olhos para a ênfase bíblica dos dons espirituais, e a nossa igreja tem um seminário chamado Perfil de Servo, que nesse bimestre da Base Ministérios vamos novamente fazer o seminário Perfil de Servo. Quantos aqui sabem o dom que Deus deu? Levanta a mão aí. Quantos aqui não sabem o dom que tem? Levanta a mão aí. Eu não sei, pastor, não sei. Eu quero servir, mas não sei onde é que eu... Olha aí, é o dobro do que sabe. Deus tem um lugarzinho especial para você no corpo. Estava faltando Maria do Socorro. Vai ser batizada em nome de Jesus. Aleluia. Deus sabe que nós precisamos da senhora aqui. Queridos, enquanto Deus não nos leva, Ele tem um ministério para nós na casa dEle, no corpo dEle. Se você está vivo, quem está vivo aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Está vivo? Deus tem um ministério para você. O corpo vivo de Jesus precisa de você e Deus vai usar a sua vida. Então, quando fizermos aqui o anúncio, corra, se inscreva, para que você descubra o seu dom, a sua paixão, a sua personalidade e seja colocado ali no lugar certinho onde Deus te chamou para servir. Romanos 12, 1-8. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Quem tem dom precisa pensar no seu dom da forma correta. É um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não existe culto sem os dons espirituais. Não existe ministério sem os dons espirituais. Só tem dom espiritual aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Não há como. Talvez você vá a excelentes locais, excelentes lugares, e lá você tenha muita alegria, mas não tenha a unção do Espírito Santo ali. Onde eu e você chegamos e ministramos a palavra, Deus está se agradando. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Repita comigo: experimentar. Experimentar. Você já experimentou do Senhor? Já teve experiência com Deus? Se pudéssemos, viveríamos naquele momento ali para sempre. Não é verdade? Não é verdade, queridos? Quem tem experiência com Deus, quem vê o clarão, quem vê a presença de Deus, quem sente a presença de Deus, quem tem experiência com Deus, se ele pudesse, ele ficaria para sempre tendo aquela experiência. Mas não é assim que Deus faz.
Ele nos dá a experiência para nos garantir a presença dele, mas nós temos uma missão no mundo e precisamos dar conta dela. Pois bem, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus, o quê? Lhe concedeu. Medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus dá uma porção de fé ali, uma porção de fé aqui, uma porção de fé lá. Por isso que de vez em quando, alguém lança um desafio e alguém, não é que tenha fé menor, mas ele é mais racional, ele é mais equilibrado. E ele não se empolga muito, porque ele olha para os números. Geralmente, quem lida muito pela fé parece ser mais relaxado, parece ser meio maluco, mas não é. É que Deus deu a ele uma porção, uma medida que vai fazer a igreja caminhar para frente. E aquela pessoa que tem menos, vai também juntinho. E ele vai cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Mas Deus quer usar a todos, cada um na medida da fé que ele deu. Por isso que nós devemos ter as pessoas certas, no lugar certo, para que as coisas certas possam acontecer com saúde e com alegria. Pois bem, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma como Deus deu o dom, como Deus espalhou, determinou o dom de cada um e como eles deveriam usar isso com alegria, com zelo, com generosidade, com liberalidade, porque é serviço uns aos outros. O dom não é para te tornar ou fazer com que você pense de si mesmo além do que convém. Eu sou pecador, meus irmãos, eu posso falhar a qualquer momento. Quem anda com Jesus sabe que ele está a um passo da queda. Quem está orando, quem está lendo a Bíblia, ele sabe que ele precisa se considerar sempre um pecador, falho. Alguém aqui tem dúvidas que o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo? Você tem dúvida disso? Não. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo, mas ele teve a condição de dizer: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu tenho uma luta com isso. Então, quanto mais próximos de Jesus, mais humildes seremos, mais reconhecedores das nossas falhas, fragilidades, e é aí, nessa humildade, que Deus vai sempre te exaltar. No dia em que você pensar que é alguma coisa, de lá mesmo você cai, porque nós não somos nada. Se Deus não nos sustentar, você precisa vigiar, você precisa cuidar do seu caráter, da sua reputação. Deus cuida, cuide do seu caráter. Seja honesto, seja fiel, busque as coisas santas, não deixe que nada engane o seu coração, faça assim, mas olha, fique sempre aos pés de Jesus, porque quem está ajoelhado aos pés de Jesus não cai, ele já está de joelhos, olhando para Jesus. Todo cristão é um ministro. Você já me ouviu falar várias vezes aqui, ministro Leonardo, ministra Loide, ministra Camila, ministro Fábio. Por quê? Porque todo cristão é um ministro, ministro da graça de Deus. Ministro, aquele que ministra, aquele que serve. Pois bem, cada discípulo é importante, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Não pense que porque você é o pé, você é menos importante do que quem é a mão. Um corpo, ele não é um corpo se ele tiver todos uma mesma função. Cada partícula do corpo humano tem uma função específica. Assim também o é na igreja.
Por isso é tão importante que você descubra como foi que Deus te formou, como Deus te deu essa personalidade, que espécie de paixão é essa que você sente, o que Deus quer fazer por meio da sua vida. João Batista, quando chegaram para ele, disseram assim: você é o Cristo? Ele disse assim, não sou. A melhor coisa que existe na face da terra é quando você descobre o que você não é. É isso que a gente aprende com João Batista. E ele tinha exatamente a clareza do seu ministério. Eu sou a voz que clama no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Eu vim para isso. Quem está vindo depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu não sou digno. Antes de mim, ele já existia, mas ele está chegando. É isso que uma igreja precisa saber. Qual é o propósito de Deus para a nossa igreja nessa cidade? Todo dia eu peço a Deus: Senhor, vai revelando. O que o Senhor quer que a nossa igreja seja nesta cidade e para esta cidade? Porque quando estamos na direção de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, as coisas vão acontecendo e nós vamos celebrando. Cada discípulo é importante. Nós dependemos uns dos outros. Não somos um monte de gente servindo por servir. Todos servem com um propósito aqui na nossa igreja. Ministério é a expressão da maneira como Deus quer me usar hoje. Aprendemos também sobre os 5 fatores que Deus usa para formar um ministério eficaz: dons espirituais, habilidades naturais, coração, paixão, personalidade e as experiências. A sua experiência, por mais negativa que possa parecer para você hoje, amanhã pode se tornar um ministério que vai abençoar muitas pessoas que estão ou que viverão o mesmo que você viveu, aprendeu a viver, se capacitou, Deus te autorizou para agora falar. Quando você chegar para alguém e ministrar sobre aquilo que aquela pessoa está passando, ela vai dizer assim: você não sabe o que eu estou sentindo. Aí você vai dizer assim: engano seu, eu também passei por aí. Eu conheço essa estrada, eu conheço esse caminho, eu sei o que Deus fez e o que Ele fez por mim. Deus não tem filhos prediletos, Ele vai fazer por você também. Então, as nossas experiências, conquanto pensemos sejam muito negativas, dói muito, é 1 mês, 2 meses, 1 ano, às vezes 10 anos, o problema não sai de lá. Deus está te preparando para algo que você jamais poderia imaginar. Então, fique tranquilo. Fale para o seu vizinho aí: fique tranquilo. Fique tranquilo. Quanto mais na fornalha, mais puro você vai ficando. Daqui a pouco, Deus vai te fazer sair desse lugar e vai dizer assim: agora mostra-te a Israel. Foi isso que Ele fez com Elias, é isso que Ele fará conosco também. Para compreendermos a dinâmica de Jesus com a sua igreja e como Ele a estabeleceu para cumprir o seu propósito na terra, aplicamos então o seminário Perfil de Servo aqui na nossa igreja, que nos ajuda a descobrir o seu sonho ministerial, os dons espirituais, a personalidade que você tem. Então, a descoberta de como Deus te criou, de como Deus te fez, faz com que você sirva com alegria, tenha prazer no que está fazendo e veja com alegria os frutos do seu trabalho. Agora, como eu disse, precisamos desenvolver o caráter de Cristo, para que o seu dom espiritual não gere em você orgulho, vaidade. Sabe aquela pessoa que abençoa muito, mas lá no coração dela ela fala assim: se eu sair, ninguém vai fazer. Ninguém faz como eu. Faz e faz melhor. Faz e vai produzir muito mais frutos do que você e eu. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida e a sua, nem aqui nós estaríamos hoje. Nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Continue sendo um canal da bênção de Deus. E à medida que você descobrir qual é a sua aptidão espiritual para exercer determinada função na igreja, você vai ver quanta alegria vai jorrar do seu coração e como aquele ministério vai evoluir, crescer e abençoar tantas pessoas. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 16. E nós vamos caminhar por ele agora.
porque ali está aquele que te deu o dom espiritual, aquele que te deu poder e autoridade para ir por todas as nações, o nosso Senhor. Ali está o exemplo e como nós devemos desenvolver o caráter de Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Podemos? Eu não tenho ele aqui comigo. Vamos lá então. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quantos conselhos, quanto exemplo. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo e se fez servo dos servos. Quem é que se lembra quando Jesus lavou os pés? Quem se lembra aí dos discípulos? Jesus, depois que termina aquela ação, ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? E todo mundo olhava um para o outro. A gente não faz a mínima ideia do que o Senhor está fazendo. Aí Jesus vai dizer para eles assim: o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender, mas depois entenderão. Se eu, sendo Senhor, Mestre, se eu sou Deus, se vocês já reconheceram que eu sou o Messias, e estou lavando os pés de vocês, que espécie de humildade eu quero que vocês tenham e desenvolvam como corpo vivo de Jesus, como o corpo vivo dele. Queridos, se Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo dele, o corpo precisa manifestar a vontade daquele que é o cabeça. O diabo semeou uma semente nessa cidade e todos na cidade veem a nossa igreja como uma igreja de rico. Eu até queria que vocês fossem ricos. E talvez vocês estejam até buscando isso também. Mas não é verdade. Uma igreja de gente metida, de gente nariz em pé. Quem já ouviu isso aí acerca da nossa igreja, antes de chegar? Todo mundo? Não, baixa a mão. Eu estou imaginando o seu nível de decepção. Porque nós estamos entendendo que foi uma semente que o adversário jogou na cidade. E que isso implica em que as pessoas não se sintam à vontade para vir aqui. Ah, eu não vou lá não, eu tenho que comprar uma roupa nova. E por falar em roupa nova, eu estou vestido, presenteado pela igreja. Aleluia. Igreja maravilhosa, né? Aí. Agora, eu não entendi. Eu cheguei aqui, aí me dava um presente M. 2 anos se passaram, passou para G. Agora, Marquinhos, já é GG.
Vamos repreender isso, meus irmãos. Eu vou, prometo, daqui a um ano vai ser M de novo. Amém? Vocês vão me ajudar? Queridos, precisamos ser como Jesus, na humildade, no domínio próprio, na serenidade. Isso a gente não vai encontrar lá fora. Lá fora é o lugar de desafio. Nós vamos encontrar Jesus na palavra e na porta do quarto fechada. Lá a gente vai encontrar Jesus. E Ele vai invadir o nosso coração. Invadir é força de expressão. Ele vai entrar, vai dominar as nossas ações. E nós vamos começar a reproduzir o próprio Jesus. Antes de qualquer passo rumo ao exercício do dom espiritual, faz-se necessário estabelecer ao voluntário que ele deve desenvolver o caráter de Jesus, a fim de que possa cumprir o propósito de Deus, sem se perder no caminho da fama, poder e outras bênçãos advindas do seu dom. É o seu dom. Se alguém se alegra com o que você faz na igreja, você já cumpriu o propósito para o qual Deus te colocou ali. E isso é suficiente, você cumpriu o propósito, Deus vai te dar outros dons, Deus vai te dar mais bênçãos ainda, mas alegre-se porque Deus já cumpriu o propósito para o qual você foi colocado ali. Vejam, Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos, não são poucos, queridos, muitos virão naquele dia: olha, meu dom espiritual era de fazer milagres, meu dom espiritual era de curar enfermos, meu dom espiritual era de expulsar demônio, eu fiz tudo isso. Como é que hoje o Senhor diz para mim que não me conhece, não me viu? Porque, na verdade, o dom é sem medida. O dom do Espírito Santo pode te fazer sinais, maravilhas, prodígios, mas até o anticristo fará coisas extraordinárias. Não é isso. O dom é importante, é por meio dele que edificamos o corpo de Cristo, mas é o caráter que faz diferença no seu serviço. Temos dito isso aqui e repito hoje: o que você faz é totalmente diferente em nível de valor que você. Eu vou melhorar. Estou melhorando. Você é mais importante do que o que você faz. Melhorou? Melhorou? Você é mais importante do que o que você faz na igreja. Como líder, nós vamos ajudar, vamos exortar, vamos disciplinar, vamos fazer crescer, mas eu nunca vou te matar, porque você falhou, porque você errou, porque você deixou de fazer. Não. A jornada é longa e a pessoa erra hoje, mas pode acertar amanhã. Amém? Quem aqui já teve uma segunda chance? Até meus dedinhos dos pés estão assim para cima. Não é bom receber uma segunda chance? Uma nova oportunidade? O que fazemos com as oportunidades que Deus nos dá vai nos apontar a direção que Ele tem para nós. Não é que a gente não caia, não é que a gente não erre, mas uma vez que recebemos de Deus oportunidades, devemos abraçá-las e viver da forma como Ele quer. É indispensável e crescente a mudança da mente, de forma, de comportamento, para o pleno exercício aprovado do seu dom espiritual. Muito serviço ministerial sem a intimidade que se requer daquele que anda com Jesus, de nada adianta, pois somente os conhecidos por Ele herdarão a vida eterna. Vocês se lembram de Satanás dizendo para os 7 filhos de Seva, lá em Atos: sei quem é Paulo, conheço Jesus, sei quem é Jesus, mas e vocês? Quem vocês são? A Bíblia diz que aquele endemoniado sozinho bateu nos 7 filhos de Seva,
e também eles saíram correndo, feridos e nus. Até o diabo sabe quem somos. E quando nós chegamos num ambiente onde ele está dominando, uma vez um cristão foi chamado para ir num determinado lugar, e chegando lá, o dono daquele lugar disse o seguinte: olha, hoje não está conseguindo acontecer nada. E fizeram de novo lá o ritual e não estava acontecendo nada. E então aquela pessoa daquele lugar disse aqui: olha, está havendo uma interferência aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, que bom. Está havendo uma interferência aqui. Aí o amigo falou assim: olha, eu trouxe esse visitante. Aí ele perguntou: você é de onde? Eu sou da igreja. Então, por favor, saia. Porque enquanto você estiver aqui, nada vai acontecer hoje. Estão entendendo? Eu e você somos embaixadores de Deus. Eu e você. Quando a gente chega, chega a luz. Quando a gente chega, chega a paz. Quando a gente chega, chega a solução, chega a saída. O adversário, ele luta com todas as forças para que a igreja não seja aquilo que Deus a chamou para ser. Mas a igreja imaculada, santa, irrepreensível, vai fazer uma obra tremenda. Eu tenho mais 13 minutinhos. Estamos juntos? Você aguenta mais 13 minutos? Quem aguenta aí mais 13? 13, 26. Vou abaixar o rápido. Só 13. Vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Um novo tempo está para ser inaugurado na história da humanidade. Todo aquele que crê em Jesus, entrega a vida a Ele, recebe o dom do Espírito Santo, a virtude, o poder de Deus. A finalidade central do poder do Espírito, que opera por nosso intermédio. Qual é a finalidade central? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu vou repetir este verso para que você preste bastante atenção. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. À medida que uma igreja ora, sabem por quê, queridos? Todos nós aqui já temos o Espírito Santo de Deus, mas o apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito. E ele deixa claro, olha, só dá para encher com oração, com palavra, com salmos e hinos, com cânticos espirituais. Aí você se enche. Aquela igreja estava orando, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e levaram a palavra. A palavra está totalmente associada ao poder de Deus e que quer se manifestar por meio da sua vida, por meio da minha vida. O poder de Deus, em primeira escala, é para você anunciar a palavra. Quanto mais cheio da palavra, mais você compartilha nas redes sociais sobre Jesus, mais você fala sobre os programas da igreja, mais você compartilha a página da igreja, mais você compartilha bons sermões. Aleluia, não temos um monopólio, tem muita gente boa pregando a palavra, seja cuidadoso. Mas tem muita gente falando verdades da palavra de Deus. Compartilha, compartilha, compartilha. Porque você está cheio. Quem está cheio de Jesus está anunciando a salvação. Não está gritando, não está rolando pelo chão, não está rodopiando, não está falando coisas que a gente não entende. Não, queridos. Isso aí é uma manifestação de culto. É uma manifestação de culto. O que Jesus quer é fruto. E o fruto é que a gente desenvolva na vida das pessoas o ensino dele. Vocês vão receber poder para ser testemunhas. O poder não é para a gente se exaltar, nem para a gente pensar que é alguém. O poder é para a gente pregar Jesus, porque sem Ele não dá para fazer nada. Por isso que Ele nos capacita, por isso que Ele nos enche, para pregarmos a palavra. Então, 3 apontamentos. Anunciar a palavra,
é a prioridade número 1. Eu diria, número 0. Anunciar a palavra é prioridade. Não importa o dom espiritual que você tenha e onde você serve na igreja. É responsabilidade sua, porque o Espírito Santo que está operando para eu varrer o quintal é o mesmo Espírito Santo que está operando em mim para pregar a palavra. Então todos nós temos da plenitude do Espírito Santo para onde estivermos, levarmos esta mesma palavra. Quem está entendendo, diga amém. Ah não, a pregação é só para o pastor, para os diáconos, para os líderes de célula. Eu não, eu só estou aqui na entrada recebendo as pessoas. Eu só estou aqui fotografando. Eu só estou aqui ornamentando. Não. Onde você estiver, você é luz. Onde você estiver, você é sal. Onde você estiver, o testemunho de Jesus tem que ir com você. E Deus vai te usar. E Deus vai trabalhar em você. Vejam, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Uma igreja perde muito tempo falando de diversos temas, fazendo muitas coisas, mas quando ela foca naquilo que Deus nos ordenou fazer, o que acontece é alegria, paz, amor, vida e multiplicação dos salvos. Atos 4:33, Atos 4, 1-4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Se a igreja pregar a palavra e viver a palavra, além dos sinais acompanharem a igreja, de cura, de restauração, eu perguntei no início, quantos já sofreram? E agora eu pergunto novamente, quantos estão sendo tratados e curados? É isso que Deus quer. É isso que Deus está operando por meio dessa igreja. E isso deve trazer para nós, irmãos, muito temor. Foi quando, na sexta-feira, recebemos aqui a palavra de Deus por meio do pastor Marcelo. O que Deus estava dizendo para nós naquela noite era o seguinte: seja íntegro, permaneça íntegro, continue obediente, continue fiel, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, fique firme. Foi isso que Deus falou. Não foi elogio, não foi rasgação de seda. Não foi. Eu ouvi Deus claramente me falando: permaneça íntegro, honesto, firme, caráter ilibado, continue assim. Se você recebe de um homem, de uma mulher, de Deus, uma palavra, e você acha que é um afago para o seu coração, que agora você alcançou o Olimpo, é engano de Satanás. Todas as vezes que alguém te elogiar, tema mais ainda. E à medida que você vai crescendo e você vai abençoando pessoas, mais a sua responsabilidade cresce. Quem vem para aqui cantar e dirigir a igreja, ele não está vendo todas as pessoas que estão aqui e aquelas que estão na internet. Mas amanhã, quando quem está aqui ministrando estiver na rua, ou chegando no banco, ou chegando no mercado, ou chegando em qualquer lugar, as pessoas estão vendo. Aí é que a sua palavra aqui vai fazer diferença lá. Nós precisamos ter em mente que a Bíblia que o mundo quer ler, em muitos dos casos, é a nossa vida. Não é o livro propriamente dito. Jesus havia dito aos seus discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo também para operar curas, milagres, ressurreição e toda sorte de operação de maravilhas que o Espírito lhes capacitasse no âmbito do cumprimento da missão. Queridos, em Marcos está escrito assim: estes sinais acompanharão os que creem, porque quem crê prega. Paulo disse isso: cri, por isso falei. Quem crê fala. Quem crê em Jesus, tem experiência com Jesus, ele vai falando do amor de Jesus.
e esses sinais vão acompanhar. Então, o segundo destaque que eu faço hoje é curar os enfermos. Por que será que temos tanto medo de ministrar cura à vida das pessoas? Se o poder de Deus já está derramado no nosso coração, e existe gente com o dom de curar, vocês vão ver isso ao longo desse bimestre dos ministérios. Vejam, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus deu autoridade aos discípulos para fazer coisas extraordinárias, e eles, guiados e empoderados pelo Espírito Santo, realizaram. Atos 28, 7-9. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Há um propósito de Deus com a cura. Há um propósito de Deus que vai além do nosso entendimento, quando Ele nos cura de alguma doença, de alguma enfermidade, de algum problema mental, de coisas da nossa psique. Deus tem propósitos, e estes propósitos precisam ficar claros para que você entenda por que Ele está te curando, por que Ele está te dando um tempinho a mais. Sabem por quê, queridos? Nem sempre Deus atende a nossa oração. Nem sempre. Ele dá aquilo que a gente pede. E eu vou mais além. Ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Nada é nosso, tudo é de Deus. E às vezes, por causa da provação, por causa da luta, a gente fica abatido, entristecido, e não consegue entender o caminho que Deus está traçando, e a gente reclama, murmura, não entende. Mas eu quero te dar um conselho: vá passando pela prova. Fale mais forte. Vá passando pela prova. É isso. A prova está doendo, meu irmão. Vai passar. Mas quando você chegar do outro lado, você vai ter autoridade para falar em nome de Jesus. Porque Deus caminha com a gente na prova. Deus não nos abandona quando estamos tristes, amoados, entristecidos. Paulo, então, curou a todos naquela ilha, porque Deus tinha o propósito. E nós precisamos apenas cumprir o propósito de Deus. Pastor, como é que essas coisas aconteciam no passado? Acontecia porque os apóstolos deixavam tudo para seguir a Jesus. Aconteciam porque chicotada, prisão, pedrada, perseguição, falatório, nada disso tirava os apóstolos da direção. Nada. Aí, quem vai mais além, vê sinais, maravilhas, prodígios. Teve uma vez que Pedro e João foram presos e disseram: amanhã de manhã a gente dá uns açoites neles de novo. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo apareceu de noite, tirou eles de lá, e o anjo disse para eles: volta para o templo e prega de novo. Quando os homens foram lá de manhã, cadê eles? Estão lá no templo pregando. Sabe por quê? Você, minha irmã, é imparável. Você, meu irmão, é imparável. Não permita que as circunstâncias adversas ponham um freio no seu ministério, um freio na sua vida, um freio na sua família, um freio nos seus negócios. Não permita, porque Deus te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba essa palavra no coração nesta noite. E em último lugar, Ele nos deu poder também, além de para curar, para ressuscitar mortos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, bem parecido com esse aqui. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Não morra, meu irmão.
Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. E aquele ato ali fez com que todos ficassem alegres, felizes, e Paulo pregou o resto da noite toda. Quem é que quer sair da presença de Deus? Quem é que quer ir para outro lugar, senão para a presença de Deus? E o último verso que leio nesta noite: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Poder do Espírito Santo não é limitado aos dias dos apóstolos. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus para sempre. Eu e você temos o mesmo Espírito Santo que eles. E nós só precisamos descobrir o nosso dom espiritual, ser colocado no lugar certo na igreja e lá fora pregar o Evangelho de Jesus. Viver de tal maneira que as pessoas vejam Jesus na sua vida e não você mesmo.